Fala, meu povo, como vocês estão? Quanto tempo que eu não gravo? Ai, gente, eu tava de férias. Foi muito bom as minhas férias, por sinal. Eu tava arrumando, que eu vou sair daqui a pouquinho. E aí, pensar na cor que eu vou passar na boca, porque eu tô muito preta. Não mostra aqui no vídeo, mas eu tô bem fora da minha paleta. Enfim, tava pensando e aí eu decidi abrir a câmera e conversar com vocês um pouquinho, né? Não dá pra ser muito porque eu tenho compromisso daqui a pouco, como sempre. Vou resolver o meu ano de 2026, na verdade, descobrir a minha função, o que eu vou fazer no meu novo lugar de trabalho. E aí me passou assim, poxa, quantas pessoas esse ano, assim como eu já fui em outros anos, talvez não estão se perguntando assim, que o ano não aconteceu como ela queria, né? Chega o final de ano triste. E eu posso te falar uma coisa? Eu já fui você. Eu já fui essa pessoa que acabou o ano triste porque não tinha feito nada do que queria, do que se propunha, porque não realizou sonhos, porque não viveu concretização de promessas, etc e tal. E eu me dei a liberdade de vir aqui, e se você está assistindo é porque você gosta do que eu falo, para falar o seguinte: tá tudo bem, antes de qualquer coisa, tá tudo bem não acontecer como a gente planejou. Tá tudo bem não vivermos os sonhos que a gente almejou tanto, tá tudo bem não concluir todas as metas. Mas o tá tudo bem não significa que eu deva continuar como eu estou, tá? Então vamos lá, eu gosto de coisas práticas, eu gosto de passos práticos, e foram essas coisas que me ajudaram a mudar a forma de ver as coisas e a mudar as minhas metas. Porque antes, né, não sei se você lembra, muita gente ainda faz isso, de colocar assim, tudo que quer pro ano, tal, eu também já fiz, eu tô com... Eu fui mostrar. Eu tô com um caderno de 10 matérias esse ano, mas depois eu explico o porquê que é tão grande. Primeira coisa que você precisa fazer é colocar metas alcançáveis. Então, por exemplo, eu quero ganhar $1 milhão. Cara, você não tá ganhando nem R$1.000 no mês. Aí você quer do nada ganhar $1 milhão em um ano, sabe? Primeiro aprende a gerir suas finanças, primeiro aprende a gerir o pouco que você tem, até... Então, ponha metas atingíveis. Então, vamos lá. Poxa, eu quero ganhar mais esse ano. Eu tô num CLT aí de um salário mínimo e eu quero ganhar mais esse ano. Ponto. Quais são as metas que eu preciso, né? Porque essa é a minha meta final. Mas quais são as ações que eu preciso para ganhar? Será que eu preciso fazer um curso? Será que eu preciso melhorar o meu currículo? Será que eu preciso procurar um outro emprego? Eu tô acomodada aqui no meu e tal, porque eu já consumi com o pessoal, com a galera. E tem até um emprego que paga mais, mas eu nunca fui lá tentar, nunca tentei um currículo, nunca fiz uma segunda entrevista. Eu tô no primeiro porque foi indicação e eu não acho que eu tenho a capacidade de fazer uma entrevista e passar de novo, entendeu? Então, eu ponho a meta geral e eu ponho ações, microações. E essas ações, elas não são ações de meses. Ela tem a ação do mês e a ação da semana. Então, vamos lá. Eu quero ganhar mais. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um curso. Então, eu preciso fazer um curso de tantos meses. Tá, eu preciso estudar 7 horas por semana. Então, eu preciso ter 1 hora do meu dia para estudar para aquilo. Ou seja, se eu estudo todo dia, eu estudo 7 horas por semana, eu concluo o meu curso no tempo X. Com esse curso, agora eu vou
botar um currículo, eu vou falar com o meu chefe, eu vou... E tentar um aumento. Concorda comigo? O problema é quando a gente coloca metas e a gente não coloca microações. Porque, eu quero terminar 2026 rico. Eu não paro de gastar. Porque cada ação que você tem, existe também uma atitude que você precisa parar. Vamos lá, vou falar do meu ano. Esse ano foi um ano, assim, muito bom. Um dos melhores anos da minha vida. Foi muito bom, foi um ano muito bom. Nossa, aconteceu muita coisa, eu realizei muitos sonhos, eu me conectei com muita gente legal. Eu fiz muitas coisas que nem estava planejado. Mas eu também cumpri muitas metas boas, sabe? Só que eu tive microações. Então, durante o mês eu tinha alvos que eu tinha que fazer, durante a semana, e consequentemente, para mim dar conta da semana, eu dividi isso por dias. Entende? Porque aí não fica pesado para você. Uma segunda coisa, uma segunda dica que eu quero dar para você é: se abra para o novo. Se abra para o novo. Poxa, eu quero ir pra Disney. Mas aí você não conseguiu visto pra ir pra Disney. Mas, poxa, você pode ir no Chile. Por exemplo, esse ano eu queria ir pro Chile. Eu já tinha conversado com uma amiga minha e tal, pra gente ir pro Chile. E aí ela ficou me enrolando. E aí surgiu a oportunidade de eu ir pra Maceió. Eu falei, vou pra Maceió. E passei 9 dias em Maceió. Até mais tempo, porque eu ia ficar só 4 dias no Chile, dentro da minha programação. Eu conheci um lugar novo. Não foi o que eu queria, mas foi algo diferente. E eu ainda fui pro Pico da Bandeira, que esse já tava na minha lista há muitos anos. Esse faltava só achar a turma certa, sabe? Porque é um lugar muito perigoso assim, né? Você vai pro pico de um lugar muito alto, você tem que ir com gente que você conhece, né? E não tinha as pessoas assim que tinham a mesma vibe que a minha, até que o Senhor nos conectou. Então se abra pro novo. Talvez você colocou metas no seu ano e não deu para ser aquela meta. Mas, poxa, abriu uma oportunidade de fazer algo diferente. E se você ficar rígido ali, pensando apenas, nossa, não, porque é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu quero, você não se permite viver coisas que seriam tão incríveis ou até mais incríveis do que aquilo que você se propôs. Ok? Por exemplo, a meta para esse ano era lançar um segundo livro, mas eu vi a necessidade de trabalhar em melhorar o meu primeiro livro. Então eu fui flexível e tô finalizando ele. Na verdade eu dei uma pausa necessária e ontem eu falei, não, agora eu vou pegar esses próximos dias aqui, porque são coisinhas, sabe, que tá faltando? Coisinhas muito pequenas. E aí eu dei uma pausa, melhorei todo o meu outro livro, que já era pra ter chegado, tive um problema com a gráfica, amém. E ele vai chegar e ele tá com tá repaginado, tá de uma forma diferente, entende? Então, se abra para o novo. Um terceiro ponto: não faça metas que dependam apenas de você. Vou te explicar o porquê. Porque quando a gente pensa, é aquela história, né? Sozinho eu vou mais longe, eu vou mais rápido, mas acompanhado eu vou mais longe. E quando eu entendi isso, eu entendi que não adiantava eu fazer metas que dependiam só de mim, que envolver outras pessoas em projetos, em sonhos, e sempre tem pessoas que sonham a mesma coisa que você, tá? Seja familiar, seja amigos, seja no trabalho, isso te abre porta para novos relacionamentos e isso te permite ouvir e ver visões diferentes daquilo que você anseia. Já viu aquela história do 6 e do 9? Daqui eu tô vendo 6, daí vocês podem estar vendo 9. E quando eu tenho outra pessoa, eu tenho a oportunidade de trocar de lugar com ela em alguns momentos e perceber, poxa, eu preciso melhorar nisso aqui, poxa, vamos caminhar junto nessa direção? Então, não faça apenas metas e sonhos que você anseia, tá? Quarto ponto, e talvez o mais importante, é: não espere começar o ano para começar. Não espere, eu vou ler um livro
só no ano que vem. Ah, eu vou começar a dieta só mês que vem. Ah, não, começa hoje, sabe? Começa hoje. Eu parei de esperar a data, a não ser que seja algo que precise de uma data, eu parei com isso. Já tem um tempo que eu parei com isso, sabe? Começa hoje, porque se você está fazendo, você não precisa começar, você só precisa continuar, sabe? Então, comece hoje. Comece a. Aí vou esperar passar as festas pra treinar. Não, vai treinando. Come o que você estiver comendo nas festas e pós-festa você continua treinando, entendeu? Eu saí de férias e eu continuei treinando. Não no ritmo que eu treino aqui quando eu tô em casa, né? Não com a disciplina que eu. Porque eu tava na casa de outras pessoas, tinha lugares que eram inviáveis. Por exemplo, meu pai mora num bairro muito longe, não podia ficar me locomovendo de um lado pro outro, eu não sabia andar na cidade dele, então os dias que eu fiquei lá, eu não pude treinar, treinei dentro de casa. Mas lá na cidade da minha mãe eu já pude treinar, na cidade da minha irmã eu já pude treinar, porque eram lugares que eu conhecia, que eu sabia, que eu podia ir sozinha, você tá entendendo? Mas também não na mesma rotina, 7 dias por semana igual eu faço, não. 3, 4 vezes na semana tá ótimo, entende? Então não espera ser perfeito pra você começar. Comece com o que você tem hoje, comece com o que você tem em mãos, entende? E junto com essa, seja constante. E constância não é a mesma para todo mundo. Por exemplo, no finalzinho da semana passada, eu corri 5 km em 29 minutos. Depois eu corri 9 km, acho que um dia depois eu corri 9 km, quase 10, em 1 hora. Aí eu não corri. Aí eu fui correr com a Fernanda ontem, a gente correu 5 km em quase 1 hora, que eu tava no ritmo dela. Aí hoje eu corri 5 km em 38 minutos, porque eu peguei um chuvaço no meio. Foi muito bom tomar um banho de chuva, eu inclusive quero falar sobre isso. E chegou 1 hora da chuva que eu não tava vendo um palmo na minha frente, eu tive que parar porque eu não tava enxergando, não dava pra ficar com óculos, porque tava tudo embaçado da chuva. Sem o óculos eu não enxergava um palmo na minha frente, eu precisei ir andando pra poder enxergar. E chovendo e relampagueando, trovejando, eu, Jesus me guarda. Aí achei uma sacola, botei o celular dentro, porque eu já tava todo encharcado, com medo de estragar o telefone. E abrindo um parênteses aqui, desde o início do ano que eu comecei a correr, eu tava com sonho de correr na chuva. Falei, Deus, mandou uma chuva, eu quero correr na chuva. Qual que é a experiência de correr na chuva e tal? E aí hoje eu corri na chuva. Na hora eu lembrei que eu tinha pedido isso pra Deus. Falei, Deus, tipo assim, 45 do segundo tempo o Senhor mandou a chuva pra mim correr na chuva. Então assim, Deus escuta as suas orações. Então seja constante. Vai ter dias que vai dar muito bom, vai ter dias que vai dar muito ruim, vai ter dias que você vai falar de academia. Tem dias que eu vou na academia que eu faço todo o treino da Camila. Faço todo e ainda pego exercício a mais. E eu olho, nossa, eu tenho tempo, eu vou fazer mais. Tem dias que eu vou, que eu fico feliz só de estar lá. Aí eu faço 2 exercícios e venho embora. Entende? Tem dias que eu vou pra corrida e, nossa, eu tô no gás, no pique. Tem dias que eu vou pra corrida e, entende? Não é todo dia que eu corro que eu posto. A gente posta as melhores coisas, os melhores paces. Então, assim, seja constante. Seja constante e disciplinado. Se proponha a ir todos os dias, se proponha a fazer um pouquinho todo dia e faça o seu melhor todo dia. Vai ter dias que o seu melhor é 100%, vai ter dias que o seu melhor é 2%, vai ter dias que o seu melhor é 50%, vai ter dias que o seu melhor é 0,2%. Mas faça. Antes feito do que perfeito. Essa frase mudou a minha vida. Então, o ano vai começar. Não sei quando é que você vai ver esse vídeo, se vai ver hoje, se vai ver depois, se vai ver 300 anos depois. Não interessa. Mas tudo que eu tô falando aqui você pode fazer no início, no meio, no fim. Comece. Por exemplo, o ano não começou, mas eu já tô aqui com metas que são pro ano que vem, nesse caderno aqui grandão. Porque tem uma coisa específica que eu preciso fazer todos os dias. Então eu peguei, por isso que o caderno é grande, porque como tem que fazer todos os dias, né, são 365 dias, e eu escrevo muito, então eu peguei um caderno de 10 matérias. E aí aqui, não vou mostrar pra vocês que é segredo ainda, nem tudo que você determina as pessoas precisam saberem, tá? Viva a sua vida.
Aí aqui tem projeto tal, 2026, meta. A meta é isso. Tá lá, meta. Quais são as ações que eu preciso ter? Aí tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 ações. Se eu pegar e fazer uma ação dessa por dia da semana, eu consigo concluir, vai ter um dia que eu tenho que cumprir 2. Durante a semana eu consigo fazer um pouquinho de cada ação. E aí eu coloquei desafios a serem vencidos, porque tem coisas que elas são desafiadoras. E aí eu coloquei aqui também os desafios que eu preciso vencer para conseguir concluir a meta. E aí a próxima folha já é dando passos práticos de coisas que eu quero para aquela meta. Entendeu? Deu para entender? Eu espero que tenha entendido, senão vocês mandem no comentário. Então, uma vida organizada te ajuda a organizar tudo. E eu sou uma pessoa bem bagunceira, sabe? Eu organizo todos os dias as mesmas coisas. Eu sou essa pessoa. Mas a organização, ela faz parte da minha vida. Seja na escrita, não é só organização metódica, mas é organização de pensamento, fluidez de pensamento, sabe? Então, assim, viva 2026 da melhor forma que você conseguir. Faça. Uma outra coisa importantíssima. Se desafie a fazer algo novo. Por quê? Quando a gente está muito acostumado ali a fazer sempre as mesmas coisas, o nosso cérebro está acomodado. Quando você se desafia a fazer algo que você nunca fez, eu estou no desafio de aprender teclado. Gente, é terrível. O som é ruim, mas eu estou moldando meu cérebro e esse desafio que você dá para o cérebro de aprender algo que ele não sabe ainda gera inúmeras conexões neurais. Isso é neuroplasticidade, isso é ciência. Isso te molda de uma forma diferente. Ano passado, esse ano, né? Pra mim já é ano passado, eu já tô em 2026. Esse ano eu me desafiei a correr. Pra quem não corre, eu corro muito, eu sou a top. O povo fala assim, nossa, porque você corre demais. Eu fico assim, gente, tem gente que corre muito mais que eu. Ontem eu saí pra correr com a Fernanda e, cara, ela, eu tô cansada, que não sei o que, não, que não sei o que. Eu falei, calma, Fernanda, tá tudo bem, é assim mesmo, é assim mesmo. Então, pra ela, eu corro muito. Mas, cara, quando eu corro com o Gustavo, eu fico, não, Gustavo, peraí, deixa eu pegar fôlego. Sabe, tem pessoas que correm muito mais que eu. Então, assim, você sempre vai ser bom pra quem não sabe fazer o que você faz. Mas, quando você olha pra frente, sempre vai ter muito mais coisa pra aprender, porque tem gente que faz muito melhor que você. Então, aprender algo novo é algo muito importante para o seu desenvolvimento neural, seu desenvolvimento como pessoa, para o seu desenvolvimento na vida, sabe? E junto com essa dica de aprender algo novo, eu colocaria assim, se desafie, sabe? Se permita. Quando eu comecei a correr, eu queria fazer uma outra atividade física além da musculação, e tudo que eu pensava estava fora do contexto que eu vivia. Eu não tinha pessoas que faziam aquilo, eu não tinha contatos, ou eu não tinha dinheiro para pagar a aula. Por exemplo, sou doida para aprender a fazer natação, né? Eu me viro muito bem na água, amo água, me viro muito bem, mas eu não posso falar assim, eu sei nadar, eu sei me virar. Eu sozinho eu me viro, se eu estiver num lugar fundo eu me viro, entendeu? Não desespero, não afogo, não. Mas nadar é outra coisa. Só que não estava dentro do meu alcance esse ano. Outra coisa que eu quero muito começar a fazer é dança. Quero muito fazer aula de dança, porque eu acho que você traz uma consciência corporal muito grande a dança. Eu quero muito aprender a dançar. Tá na meta para esse ano, inclusive. É fazer aula de dança. E aí, não estava no meu alcance. Então, a corrida foi algo de graça, que estava ali no meu alcance, e eu comecei, sabe? E ser ruim em algo pela primeira vez é muito bom, porque a gente tem a mania de querer ser bom em tudo, sabe? E quando você é bom em tudo, você se fecha para aprender. E
quando você é ruim em algo, isso gera em você mais humildade, porque você precisa de outros para aprender a fazer aquilo que você não sabe. E ninguém perde por ser humilde. Ninguém perde por ser humilde. Entendeu? O nosso Senhor era manso e humilde, sabe? Então, a gente precisa disso, de desenvolver essas características. E deixa eu ver se eu tenho alguma coisa bônus pra falar pra vocês aqui. Eu tô muito queimado. Eu olho no espelho e falo assim, meu Deus do céu, eu vou ter que pedir uma base emprestada. Porque a minha base provavelmente tá bem clara no meu rosto. Eu acho que é isso. Feliz ano novo pra vocês. Natal, que eu não dei Feliz Natal pra quase ninguém, só pra quem mandou mensagem. E Deus é bom, sabe? Se permita viver algo novo. É muito bom aprender uma coisa nova, se desafiar em coisas novas. E o Senhor, Ele traz um respaldo, sabe? Quando a gente se desafia, quando a gente se permite. Então é isso. Deus abençoe vocês. Que o seu final de ano seja incrível. Se não foi, para aí e anota. O que eu aprendi com todos os desafios desse ano? Com certeza alguma coisa você aprendeu no meio disso. Então, se permita aprender algo, sabe? Ainda com as situações ruins e difíceis que acontecem na vida. Sabe por quê? Porque a vida não para. A nossa vida só para se a gente decidir estagnar. Mas enquanto a gente pode avançar, ela vai estar avançando conosco. Eu fui em casa esse final de ano e já tinha uns anos que eu não ia na minha cidade natal, porque os meus pais não estavam morando lá já tinha um tempo. Então eu passava nas cidades, eu passava por dentro da cidade, mas eu não ia lá. A última vez que eu fiquei um dia com o meu avô. Então eu entrei de manhã e fui no ônibus de noite, do outro dia cedo. Então não vi ninguém e tal. E aí dessa vez eu fui lá, minha mãe voltou a morar lá, e eu fui lá e tal, fui andar. E eu falei, cara, a cidade continua pequena, mas ela já cresceu em muitas coisas. A vida tá andando. Pra mim que tô fora, pra eles que estão lá no mesmo lugar. E é uma evolução constante. Alguns lugares crescem mais rápido que outros. Algumas pessoas têm uma velocidade maior, diferente. Mas o fato de nós não estarmos na mesma velocidade não significa que nós podemos estar parados ou necessitamos estar parados, sabe? Estar em velocidades diferentes só diz que talvez nós chegaremos nos destinos em momentos diferentes da vida. Mas não significa que nós não vamos chegar. A gente só não vai chegar de fato se a gente desistir e estagnar. Mas se a gente continuar com frequência, é muito engraçado. Eu falo muito de corrida porque eu aprendo muito com corrida. Quando a gente está correndo, né? Principalmente em lugares que tem muita gente correndo, tem várias pessoas em vários paces diferentes, em várias velocidades diferentes. E aí tem uma pessoa que você acha que está muito rápido, mas na verdade é porque ela saiu primeiro que você. E aí, se eu continuo ali na constância, eu ultrapasso aquela pessoa. E eu tenho eu fico na minha cabeça assim, eu fico contando quantas pessoas que eu ultrapasso. É uma... como que eu posso falar? É uma competição interna que eu tenho comigo mesmo. E eu fico contando quantas pessoas que eu ultrapasso, sabe? E aí quando eu ultrapasso alguém que eu julgo ser muito bom, eu fico assim, nossa, hoje eu tô bem. E aí eu sabe? É bom essa sensação. Aí você para porque você cansou e a pessoa te ultrapassa. Mas por que ela te ultrapassou? Porque você parou. Às vezes as pessoas estão nos ultrapassando em situações da vida que a gente queria ganhar, não é porque elas são melhores que a gente ou são privilegiadas, é porque a gente parou. Se a gente não tivesse parado, a gente estaria avançando tanto quanto aquelas pessoas, sabe? Estaria pare a pare, estaria lá na frente. Mas às vezes a gente não avança e a gente reclama que a gente não avança porque a gente parou. Talvez você tá aí reclamando, que eu queria ter ganhado mais e que não sei o que, eu queria uma promoção, mas será que você não parou de estudar? De se aperfeiçoar na área que você é bom? Porque talvez as pessoas que estão te passando aí na sua empresa é porque elas estão estudando, sabe? Elas estão fazendo melhor e você ainda está no mesmo, sabe? Espiritualmente, né? Essa semana falaram comigo assim, vamos fazer isso. Eu falei, não posso porque eu vou entrar num propósito tal e tal. Aí o povo falou assim, você é muito crente. Eu falei, não sou, cara. São decisões. Vocês querem farrar,
Vocês querem fazer e tá tudo bem. É lícito. Eu decidi fazer nesses dias isso. Então não é que eu sou espiritual. Eu decidi romper nessa área. Então eu preciso fazer um propósito e eu vou ter que abrir mão de coisas que são lícitas. Entende? Eu tava mostrando umas fotos pra Fernanda e eu falei, nossa, Fernanda, eu tô com essas fotos aqui muito bonitas e eu não posso postar. E aí ela falou assim, mas como assim? Eu falei, não posso, cara, eu não posso postar, porque se eu posto esse tipo de foto, a forma como as pessoas olham pra mim muda, sabe? Não é porque a foto tá feia, a foto tá linda, lindaça pra caramba, mas eu não posto, não é uma coisa que eu posso jogar na rede social, sabe? É uma coisa que eu vou guardar pra mim, pra minha família, pra aqueles que me conhecem de perto, porque se as pessoas me virem dessa forma, elas vão mudar a forma como elas olham pra mim. As outras pessoas fazem, tá tudo bem, só que as outras pessoas não almejam aquilo que eu almejo, as outras pessoas não estão correndo para o mesmo lugar que eu quero chegar, entende? Para isso eu preciso aprender que renúncias são necessárias. A renúncia é uma foto? É. Então assim, se você quer chegar em algum lugar, esteja disposto a correr a velocidade e a renunciar e a fazer aquilo que é preciso, entende? Uma coisa é fato, ninguém alcança nada sentado olhando a vida dos outros passar na janela, sabe? Quem quer alcançar alguma coisa tem que levantar cedo, tem que correr atrás. Eu vi um vídeo hoje de manhã e o cara falava assim, olha, tudo aquilo que desenvolve precisa de estresse. Se você quer crescer, você precisa de estresse. Para uma criança nascer, o corpo passa por um estresse tremendo para que aquela criança nasça, sabe? Para ela crescer, precisa de estresse, sabe? A alimentação que ela vai ingerir agora pela boca e não pelo cordão umbilical gera estresse no estômago dela, é por isso que as crianças têm cólica, entende? Para um músculo crescer, você precisa de estresse, ele precisa ser estressado ali, ser ferido, para que haja crescimento, entende? Pra gente crescer emocionalmente, a gente precisa de estresse. Se a gente ficasse ali com todo mundo passando a mão na nossa cabeça, eu fico me imaginando essa geração, sabe? Que não quer se estressar com nada, que não quer passar tédio, que não vai crescer. Então, se você quer um ano diferente, faça acontecer. Significa que mesmo tentando tudo, eu vou conseguir igualzinho tá no meu papel? Não, porque a vida tem muitas variáveis. E a sabedoria milenar, se eu posso dizer assim, é saber viver as variáveis da vida sem desistir. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que estão fora do nosso planejamento. Você não planeja ter uma doença, você não planeja alguém que você ama morrer, você não planeja ser mandado embora, você não planeja uma par de coisas. As variáveis, elas vão acontecer na nossa vida. A questão é como eu vou lidar com ela ou com elas. Então, assim, aprenda a lidar com as variáveis da vida e aprenda a continuar caminhando e evoluindo, ainda que o mundo queira te fazer parar. Eu não dou conta mais de correr, mas você consegue andar. Anda, na hora que você pegar fôlego de novo, você volta a correr. É assim que a gente aprende a correr. A gente não chega correndo 5 km. Não, você corre 200 metros e você... tô sem fôlego. Aí você descansa e você corre mais 200 km, mais 200 metros. Tô sem fôlego. E aí você persiste naquele estresse ali no seu corpo por uma semana. Daqui a pouco você tá correndo 500 metros direto, você tá correndo 1 km direto. Daqui a pouco você tá correndo 2 km direto. Daqui a pouco você tá correndo 5 km, 10 km direto. Mas para isso você precisou vencer os pequenos estresses e as variáveis. Eu saí de casa para correr. Eu não imaginei que eu fosse chover. Eu poderia ter parado o aplicativo ali e falei, não, vamos lá. Achei uma sacola no chão, peguei, botei o celular dentro e fui. Aí chegou horas que eu tive que parar porque eu não estava enxergando a chuva e eu comecei a andar. Imagina se eu fosse esperar o sol raiar. O sol tá raiando agora, 9 horas da manhã. Eu saí para correr às 5. Eu ia ficar 2 horas esperando o sol raiar? Não, eu vim na chuva mesmo. Sabe? As variáveis, elas vão acontecer. E a sabedoria da vida é saber lidar com todas as variáveis sem desistir. Feliz ano novo pra vocês. Esse vídeo era pra ficar 10 minutos, ficou 30. Deus abençoe. E nos vemos em 2026. Eu já tô lá, na minha cabeça eu já tô lá, entendeu? Vamos fazer a virada aí só pra virar. Só pra deixar registrado. Tchau, gente.